Então, para quem não me conhece, o meu nome é Thalita Amorim, eu sou uma educadora e treinadora de pessoas que usam óleos essenciais. Então, eu me envolvi muito no quesito de óleos essenciais, principalmente da questão emocional. Então, quando alguém traz um assunto referente a esse, vamos falar de medo, vamos falar do campo energético, vamos falar de insegurança. Então, isso é a parte que mais me motiva, que mais faz estar, mais estudar, é o que realmente vibra as minhas células, porque eu amo falar sobre esse assunto. Porque eu sei o quanto os óleos essenciais, eles nos ajudam e nos auxiliam neste quesito. Principalmente num campo mental, que é o que a gente vai abordar, né? O medo, ele está totalmente ali no nosso campo mental. Então, é muito importante vocês saberem que os óleos essenciais, eles atuam muito bem quando nós sentimos medo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Deixa eu só pegar aqui a minha tela, só um minuto. Aqui. Então, é exatamente sobre este medo. E a primeira pergunta que eu queria fazer para todos vocês é: você já sentiu medo? Eu queria que você não se conectasse ao medo, mas eu queria que você percebesse ou entendesse que muitas vezes a gente sente um pouco de medo ou a gente sente muito medo. E esse medo, ele pode se dar por qualquer situação. Então, às vezes você pode ter um medo de agora, por exemplo, no momento que nós estamos, você pode ter um medo de ficar doente, de perder um ente querido, você pode ter um medo de ficar longe da sua família. Então, esse medo, ele pode vir de vários níveis e de várias situações. E é importante a gente saber também que todos nós sentimos medo. E esse medo, ele pode ser sentido o tempo todo, ou em vários momentos do dia, da semana, do mês. E ter um pouco de medo, e é engraçado falar isso, né? Ter um pouco de medo também é bom. É bom para que a gente mantenha ali uma margem de segurança. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? É importante a gente ter uma margem de medo que ele não nos limite, que ele não nos congele, mas que a gente tenha ali uma margem de segurança, porque se você estiver ali à beira de um precipício, você não tiver medo, às vezes você pode cair, e às vezes você pode escorregar, e se você não tiver medo, todas essas coisas podem acontecer, mas se você tiver o medo, você vai ficar 2 passos para trás. Entende que, às vezes, este medo, ele é importante até para o nosso nível de sobrevivência, mas esse medo, eles não podem nos impedir, ele não pode ser o doutor da nossa vida, né? O medo é uma reação muito involuntária. E ele é causado quando a gente passa por momentos muito estressantes. Então, hoje nós estamos passando, né? A gente tem aí um, um inconsciente coletivo, né? Então, não é só você, são todas as pessoas hoje que acabam passando por algum nível de medo, né? Então, por que que hoje, além de não poder sair de casa por conta de todas as coisas que estão acontecendo, mas por que eu vou tomar muito mais precauções? Porque eu tenho medo que isso aconteça comigo, com a minha família, com os meus filhos. Então, é muito importante a gente saber que este processo, ele é causado por um estímulo estressante. Então, a gente passa por isso e é algo estressante. Quando a gente sente medo, muito medo, ou esse medo, ele acaba indo influenciando e ele acaba aumentando, porque a gente pode sentir um pouco de medo e esse medo ele indo tomando conta. E às vezes ele é muito sutil. Então eu sinto medo de algo, e eu vou alimentando esse medo a todo momento. Então, isso é muito inconsciente, eu acabo não percebendo.
Então, eu senti medo de algo e eu começo a alimentar. Então, todos os dias eu alimento o meu medo, eu alimento o meu medo e eu alimento o meu medo. E daqui a pouco, esse medo, ele vai ser capaz de me controlar. E quando ele me controla em um nível muito crônico ou em um nível que eu paraliso, a gente precisa verdadeiramente começar a tirar, né, essas cargas e a entender. E como é que a gente entende? A gente entende aquilo que está acontecendo com a gente. Então, se eu estou sentindo muito medo, o que, que o medo ele pode fazer? Ele ativa, ele libera no nosso cérebro substâncias químicas. Então, o que, que essas substâncias eles fazem quando a gente sente medo? Então, a gente tem uma aceleração no coração, a nossa respiração ela fica muito rápida, os nossos músculos eles são contraídos, a gente pode sentir suor, a gente pode sentir calor ou muito frio. Então, a gente tem vários aí sintomas que podem aí fazer com que o nosso corpo, essas substâncias químicas que são acionadas no nosso corpo e o nosso corpo tenha uma reação. E, na verdade, essas reações que acontecem dentro do nosso corpo, quando a gente dispara, quando a gente sente medo, e essas substâncias elas são acionadas na nossa mente, e vocês vão entender muito bem por que, que eu estou falando da mente, ou por que, que eu estou falando sobre essas substâncias químicas, porque tem muito a ver com os óleos essenciais. Como os óleos essenciais, eles nos ajudam, tá? Mas antes da gente chegar até os óleos essenciais, é muito importante que vocês saibam que a gente tem um instinto, né? A gente tem um instinto aí primitivo de quando a gente passa por um momento de muita dificuldade, esse instinto ele é acionado e é o instinto de sobrevivência. Então, quando é acionado o medo na sua mente, ou você vai fugir, essa é a tendência, ou você vai fugir, ou você vai lutar. É sempre assim. Ou essa substância química vai fazer com que você reaja àquele medo, a toda aquela situação que está acontecendo ali, ou você vai fugir. Então, toda hora essas substâncias químicas, elas são ativadas no nosso cérebro e faz com que a gente tenha outros tipos de comportamentos e outras reações. Então, quando a gente tem muito medo, a gente produz muito essas substâncias, é muito provável que a gente traga outras coisas. E aí eu falo para vocês como. Então, pessoas que têm medo, e esse medo ele é alimentado de uma forma mais sutil, ele não é colocado diretamente. Então, como a gente pode sentir o medo? Só vou dar um exemplo para que vocês entendam. Imaginem que vocês estão no meio de uma floresta ali caçando e de repente aparece ali um leão, um tigre na frente de vocês e eles ficam ali. Então, você vai ter duas reações. Ou você vai atacar, se você tiver possibilidade para aquilo, ou você vai fugir. Então, essa é uma situação ali que acontece no ato. Mas tem situações do medo que ele é alimentado aos poucos. E essa situação que nós alimentamos aos poucos são o que geralmente, nós estamos vivendo hoje, né? Então, eu alimento. E como é que eu alimento isso? Às vezes, eu posso alimentar isso nas minhas redes sociais. Você pode ligar a sua televisão e você vai estar alimentando esse medo dentro de você. E esse medo, ele pode ter vindo devagarzinho. Mas quanto mais você assiste TV, quanto mais você vê reportagens, e eu não estou só falando do momento que nós vivemos, mas é sobre tudo. Então, você pode ter medo de assalto, porque você vê muitas notícias de assalto na televisão. Você pode ter medo de morrer assassinato, porque você vê um monte de coisa na televisão, de um monte de pessoas. Você tem medo de ser roubado, porque você assiste isso o tempo todo na televisão. Então, eu quero que vocês entendam que não é só o Covid, não é só a doença, pode ser tudo. E quando eu falo, quando você vai alimentando este medo, você vai alimentando esse sentimento dentro de você, ele é sutil, ele vem aos poucos. Mas
como ele vem aos poucos, você não percebe. Geralmente, quando você percebe, ele já se transformou em um monstro, e aí como é que você vai lidar com aquele monstro gigante que foi sendo alimentado e construindo e que você nem percebeu? Então, a melhor coisa que a gente precisa fazer é a gente entender. É a gente entender e a gente aceitar que a gente pode ter algum nível de medo e a gente precisa entender qual é o medo que nós temos. Seja ele de uma doença, de um assalto, de um roubo, de qualquer situação, que qualquer fato que possa acontecer, isso está sendo alimentado. Então, a primeira coisa é você aceitar. Então, eu aceito, eu identifico em mim que eu tenho aquele medo. Porque só quando você entende, que você aceita que você tem aquele medo, que as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. É quando você começa a ter uma ligação que você precisa melhorar, que você precisa evoluir e você precisa seguir em frente. E a partir daí, você começa a entender que não é o medo que te controla, é você que está no controle de toda aquela situação emocional que você está vivendo. Mas você precisa entender. Ai, Thalita, mas às vezes não é fácil quando a gente está passando por essa situação. Não, não é fácil mesmo. Mas quando você começa a entender e querer trazer para sua consciência, o trazer para a consciência é você se permitir sentir. Então, tá bom, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo medo, tá? Mas eu tô sentindo medo por quê? E você começa a fazer alguns questionamentos. Então, eu tô sentindo medo do quê? Não, eu tô sentindo medo de ficar doente, porque tem muitas pessoas ficando doentes. Só tô trazendo uma história, tá bom? Então, eu tô sentindo medo de ficar doente. Tudo bem, mas você não tá doente. Não, mas eu posso ficar. Então, é a história que você tá contando para você. Porque se eu ficar doente, eu posso passar essa doença para minha família. E se eu ficar doente, eu posso ficar no hospital e ninguém pode ir me ver. E eu posso morrer. Então, eu tenho medo de morrer. Então, são essas coisas que você precisa começar a entender. E você começa a se perguntar e a se permitir aonde que está o seu medo. Porque é onde que você permite que a aceitação ela começa e você começa a ter o controle de onde vem. Então, se eu sei de onde vem, eu sei de onde eu posso ajustar. Então, essa é a primeira parte de vocês entenderem que nós sentimos medo e que nós devemos e podemos controlar o nosso medo, mesmo que ele já tenha se transformado num monstro. Então, a gente precisa aceitar que nós temos aquele medo e identificando quanto enraizado esse medo já está e o porquê que ele está ali. Então, uma vez que a gente fez isso, é muito importante você saber que os óleos essenciais, eles atuam muito bem e eles nos ajudam muito nesse processo quando nós estamos sentindo medo. E eu vou falar para vocês o porquê. Lembra que eu falei para vocês que o nosso cérebro ele começa a liberar substâncias químicas. Então, esse nosso cérebro é o nosso sistema límbico. Então, quando a gente... É muito importante que vocês saibam que quando a gente usa os óleos essenciais de uma forma aromática, então, é quando a gente pega o óleo essencial e aí eu trouxe aqui um óleo essencial aqui, tá bom? Ó, pinguei aqui na minha mão, tá vendo? Esse é o óleo essencial de gerânio, é um dos óleos essenciais que eu vou falar para vocês que é um dos óleos essenciais que vocês podem utilizar e vai ser muito bom nesse processo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a minha mão, eu pinguei. Então, eu faço esse processo de inalar o óleo essencial. Então, quando eu inalo o óleo essencial, o que eu faço? O óleo essencial, ele atua diretamente no nosso sistema límbico. Ele vai direto para o sistema de processamento emocional. E esse processamento emocional é o processamento que, na verdade, ele processa o nosso medo. Tá ali no nosso sistema límbico. E os óleos essenciais, eles funcionam e sempre a gente fala sobre isso.
Os óleos essenciais atuam diretamente no nosso sistema límbico. Então, se a gente tem uma parte do nosso cérebro que ele armazena, que ele libera substâncias químicas quando nós temos reações, quando nós temos emoções, quando nós temos medo e quando nós inalamos um óleo essencial, essas moléculas aromáticas que são inaladas e elas chegam no nosso sistema límbico, elas vão fazer, quando você inala esses óleos essenciais, o que eles fazem? O que eles têm o poder de fazer? Eles têm um poder de fazer com que você passe a informação para o seu cérebro, que você está conseguindo relaxar. Você passa aquela informação de relaxamento, de tranquilidade. Você passa a informação de confiança, de coragem, de equilíbrio. Então, imagina que ao inalar um óleo essencial, por todas as moléculas e substâncias que eles têm, eles são capazes de produzir isso no nosso sistema nervoso central, no nosso sistema límbico, que atua diretamente nas nossas emoções. Então, os óleos essenciais, quando eles são inalados, então façam isso, gente. O gerânio, ele tem um cheiro maravilhoso, ele tem um cheiro adocicado e ele te traz uma sensação de tranquilidade, uma sensação de equilíbrio. Então, se vocês tiverem hoje aí, se vocês tiverem agora um óleo essencial, se vocês tiverem o gerânio aí na casa de vocês, peguem esse óleo ou qualquer um óleo essencial que vocês tenham na mão de vocês, se vocês tiverem esse acesso, e experienciem. Faça esse experimento, que quando você faz esse tipo de inalação, né, a primeira coisa, eu sempre falo para as pessoas, primeiro que você já está trazendo, que você já está provocando algo muito diferente no seu organismo. Por que você está provocando algo diferente no seu organismo? Porque você está respirando. A gente respira de uma forma involuntária, inconsciente. Você não precisa pensar para você respirar. Então, os seus órgãos, eles estão funcionando. Se você não precisa pensar, coração, por favor, agora é o momento de você bater porque eu estou trazendo para minha consciência. Não, o seu coração, ele está batendo, os seus órgãos, eles estão funcionando de uma forma muito inconsciente para que você viva. Então, isso é muito inconsciente. E a respiração é a mesma coisa. Só que quando você inala uma gota de óleo essencial, além de todas aquelas moléculas aromáticas, aqueles componentes químicos estarem fazendo um efeito diretamente no seu sistema límbico, atingindo ele de uma forma muito intensa e muito rápida, você começou a trazer para a consciência uma forma de respirar diferente. Por isso que muitas pessoas, além do cheiro, do aroma, vão sentir essa tranquilidade, esse equilíbrio, porque você começa a trazer para a consciência a forma de respirar. Então, se você está ali num momento, por exemplo, se você está ali num momento de medo, independente de qual é o nível do medo que você está, mas se você está sentindo medo e você faz esse processo, você já está dando informações para o seu corpo muito diferente daquela que foi programada, daquela ação de ter um medo. Então, você está trazendo mais equilíbrio, você sim está trazendo uma parte mais organizada para que as coisas comecem a funcionar de uma outra forma. E uma delas é a respiração. Então, você traz para a consciência e começa a respirar de uma forma totalmente diferente. E a parte do óleo essencial é a parte que realmente vai fazer a magia. Vai fazer com que o seu cérebro ele comece a reagir e comece a ter outros níveis de informação. Então, se você inala um óleo essencial, ele atinge direto o seu sistema límbico, ele processa aquela informação, que é o medo, e ele passa a trazer outras informações simplesmente por você estar ali
inalando um óleo essencial. E eu tô dizendo aqui neste momento, a gente falando de inalar o óleo essencial, qualquer óleo essencial, ele vai ter este processo, ele vai ter este poder aí. Quando a gente inala o óleo, qualquer óleo que eu digo é qualquer planta, tá? Então pode ser um gerânio, eu posso trazer um patchouli, eu posso trazer um cedro. Esses são os óleos que eu mais gosto quando a gente fala no quesito medo, por isso que eu trouxe eles aqui. Eu nunca trago uma grande categoria de óleos essenciais, mas quando a gente fala do medo, existem alguns óleos mais específicos que podem nos ajudar a trazer um relaxamento, um equilíbrio, uma tranquilidade, uma confiança que a gente não está sentindo naquele momento. Então, é importante a gente saber que alguns óleos essenciais, eles podem nos ajudar, mas outros podem ser muito mais poderosos. Então, o óleo que eu inalei aqui, eu queria mostrar para vocês, foi o gerânio, tá vendo aqui, olha? Foi o gerânio, esse óleo é incrível, principalmente quando a gente está em um processo também muito mais depressivo, quando a gente tem uma síndrome do pânico, por exemplo, quando a gente está com os hormônios desequilibrados e que isso gera também um desequilíbrio. Então, o gerânio é fantástico. Então, eu também trouxe o cedro para vocês, se vocês estiverem nesse momento, nesse processo de medo, e todos nós estamos, né? Todos nós estamos. Então, faça a inalação desses óleos essenciais. Se você estiver naquele momento, então você pode abrir, você pode inalar a partir do frasco, ou você pode pingar uma gota na sua mão, e você realmente se conecta ali, começa a fazer as respirações mais profundas, e você vai ver o quanto esses óleos, o cedro é um óleo que tem ações calmantes, ações sedativas, propriedades sedativas. Então, ele vai trazer muito mais esse equilíbrio emocional para vocês. Eu também trouxe o patchouli. O patchouli é um óleo incrível e extraordinário quando a gente também fala de estar presente, de estar aterrado aqui no momento. E nós, às vezes, esse medo que nós sentimos são as histórias que a gente cria, né? Então, eu tenho medo de morrer, mas eu não morri, mas eu crio uma história na minha cabeça. Eu tenho medo de ficar doente, mas eu não fiquei doente, mas eu tenho medo. Então, esse óleo essencial, ele faz com que você venha para o presente, que você sinta-se neste momento, e é neste momento que eu estou. Ok, então é nesse momento que eu estou, mas o que eu estou sentindo, ou o que eu sou agora? Então, eu tenho saúde, eu tenho a minha família, eu passei por muitos momentos difíceis, eu estou passando por momentos difíceis, ok, mas eu tenho a possibilidade de começar a aceitar estes momentos difíceis e me fazer presente, aterrado, para eu conseguir me libertar e conseguir entender muitas vezes aquilo que não entendemos ou que algumas pessoas não conseguem entender, tá? Então, use os óleos essenciais. E o que eu queria também falar para vocês? Nós temos em uma parte do cérebro, e eu queria dizer isso para vocês, para que realmente seja aí um fechamento e que vocês consigam entender aquilo que eu estou falando. Quando eu falei, o nosso cérebro ele libera substâncias químicas, e quando nós inalamos os óleos essenciais, o nosso cérebro, ele tem uma parte, o nosso sistema límbico. E lá nós temos a barreira hematoencefálica. Essa barreira é onde nós cultivamos, nós temos ali o nosso medo. E ali nós temos o nosso sistema límbico. E o que acontece quando nós inalamos o óleo essencial? Uma vez que nós já sabemos que os óleos essenciais eles têm componentes químicos e tem essas moléculas aromáticas. E o que essas moléculas aromáticas, que você não consegue ver o que ela faz, ela passa por essa barreira.
e ela cai diretamente no nosso sistema límbico. E ali, quando os óleos essenciais, quando nós estamos inalando os óleos essenciais e nós estamos projetando, nós estamos transmutando toda aquela energia, todos aqueles pensamentos, todos aqueles sentimentos, nós estamos estimulando o nosso sistema emocional. Então, imagine que todas as vezes que você inala um óleo essencial, você está estimulando o seu sistema emocional. Então, você está estimulando para que ele tenha mais relaxamento, você está estimulando para que ele tenha mais equilíbrio, mais confiança, para que você tenha mais coragem e que você vai conseguindo transmutar essas cargas negativas, esses pensamentos, todos esses sentimentos, essas emoções que são criadas a partir de muitas vezes de fatos ou de simplesmente história que nós estamos fazendo por situações que nós estamos vivendo, e aí nós temos todos aqueles sentimentos, e os óleos essenciais, eles são capazes de nos fazer com que nós tenhamos uma outra perspectiva. É como se eles fossem os nossos amigos e falassem, eu estou aqui e eu vou te ajudar. Então entendam e façam a experiência. Façam essa experiência de inalem o óleo essencial. Sempre quando a gente estiver falando de emoções, sempre quando a gente estiver falando desse campo emocional, a melhor forma de usar óleos essenciais é uma forma aromática, é você verdadeiramente inalando, porque ali vão ter conexões, os óleos essenciais, eles vão fluir, eles entram, eles conseguem penetrar no nosso sistema límbico, eles conseguem transmutar e trazer esses relaxamentos que nós precisamos, nos organizar para que nós tenhamos, muitas vezes, quando a gente tá com essa ação emocional, ela tá muito aguçada, a gente não tem, a gente não dá o direito do nosso racional, né, da nossa parte mais racional ela funcionar. Então, quando a gente está totalmente envolvido, né, pelo medo, por toda a dificuldade que nós estamos passando, por todos aqueles fatos ou fantasias ou situações que nós estamos vivendo, todas essas emoções é como se nós tivéssemos ali dois lados, né? Então, essa emoção ela vai nos envolver de uma certa forma que a gente não vai conseguir que os nossos olhos se abram e verdadeiramente a gente consiga seguir e a gente consiga se organizar para ter um raciocínio lógico para fazer as ações. A gente simplesmente vai agir com as emoções e muitas vezes se essas emoções elas forem muito negativadas, como o medo, a gente vai se enfiar cada vez mais lá. E o medo só vai trazer mais ansiedade, mais insegurança, insônia, depressão. E aí a gente vai caindo num abismo que a gente não é capaz de controlar. Então, é muito importante que vocês saibam que os óleos essenciais, eles são como se fossem os nossos amigos. Eu sempre digo isso, os óleos essenciais, eles conseguem nos pegar pela mão. Eles atuam em um nível inconsciente. Então, usem os óleos essenciais. Aceitem o medo. Aceitem, primeiramente, aceitem esse sentimento, aceitem essa emoção que está muitas vezes ali aflorada. E aí, com essas informações que a gente está passando, entenda que os óleos essenciais, eles conseguem entrar muito facilmente e ele consegue estimular esse sistema emocional, trazendo esses equilíbrios, essa tranquilidade que a gente precisa e que, na verdade, a gente acredita que a gente não tem o controle. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba ficando mais tranquilo. A gente acaba trazendo mais paz, né? Porque muitas vezes o que nos falta é essa paz, é esse equilíbrio racional para que a gente consiga levar os nossos dias. E por falar nesse equilíbrio, por falar sobre essa aceitação, eu trouxe um óleo que, na verdade, eu gosto de usar ele, e aí é uma super dica minha para vocês, tá?
eu trouxe um óleo essencial que vocês podem utilizar sempre. É um óleo que eu trabalho no campo energético, eu trabalho nesse campo emocional, que é o Cypress ou o cipreste, independente como vocês queiram falar, tá bom? Então, esse óleo essencial. Você pode utilizar ele junto com outros óleos. Então, você pode utilizar ele com patchouli, você pode utilizar ele com cedro, você pode utilizar ele com gerânio. Por que você pode agregar ele e fazer aí um blend, uma sinergia para que você possa fluir melhor. Porque o Cypress, ele é um óleo do fluxo, ele é um óleo do movimento. Então, quando a gente está ali querendo ter o controle de tudo, mas a gente não tem o controle de nada, quando a gente está em uma energia muito do medo, como nós estamos falando. Então, ele é um óleo. Tem uma sequência de óleos para inalar? Não tem uma sequência de óleos para inalar. Você pode escolher qualquer um que eu falei, tá bom? Então, pode ser o gerânio ou pode ser o cedro. Eu nunca coloco todos eles juntos. O que eu trago junto com um deles, então eu trago 2. O cipreste e algum dos óleos, algum deles, tá bom? E aí vai do meu momento. Como é que geralmente eu faço? Eu pego o Cypress ou cipreste, que é o mesmo óleo, e aí eu inalo e me faço conectar com aquele óleo. Então, por exemplo, eu inalo o gerânio e aí eu sinto, nossa, que paz. E aí eu inalo o cedro e aí eu sinto um aterramento. E aí eu penso, nossa, mas qual eu gostei mais, sabe? Qual foi o que o meu corpo se conectou? Aonde eu me conectei mais? Então eu inalo o patchouli e na verdade eu me conectei com todos eles, eu posso dizer para vocês. Então eu escolho um e pingo na minha mão e eu faço. Então se eu gostei dos 3, eu posso usar cada vez um. Então agora eu uso um, antes de dormir eu uso o outro, não tem problema nenhum, tá? Então, mas eu nunca coloco um montão de óleo essencial ao mesmo tempo ali. Eu sempre trago 2, no máximo 3 óleos ali, isso dependendo de cada situação, tá? Então, o porquê que eu sempre trago o cipreste? Justamente por isso. Ele é um óleo do movimento, ele é um óleo do fluxo, ele faz com que aquela energia, aquele medo, aquela insegurança, aquelas energias mais baixas, aquela energia estagnada, aquela energia densa, ela realmente flua. E esse óleo, ele traz aceitação, porque muitas vezes a gente não está conseguindo enxergar, muitas vezes a gente não consegue ver. Tá ali nos nossos olhos, tá ali no nosso campo de visão, mas a gente não consegue enxergar. É como se a gente estivesse ali brigando o tempo todo. E por que isso comigo? Mas por que isso está acontecendo? Meu Deus, me deu uma luz. E aquilo está ali na sua frente e você não consegue enxergar. Então, o Cypress, e por isso que eu amo esse óleo, é um óleo essencial deste movimento. Ele deixa fluir, ele libera, né? Ele libera aquele campo parado, ele libera aquela parte estagnada ali, né? De que a gente não consegue enxergar e precisa arrancar aqueles véus que muitas vezes nós temos nos nossos olhos, né? Então, ele deixa fluir, ele deixa trazer ele deixa ir aquelas partes mais rígidas, mais duras. Então, ele faz essa transmutação desse comportamento. Então, por isso que quando eu sempre trabalho essa questão dessas energias, desses sentimentos que estão muito intensos, ou que eu começo a sentir, eu estou falando de mim, né? Quando eu começo a sentir que eu tenho um sentimento que eu sei que não é um sentimento que é bom para minha vibração, não é bom para eu evoluir, não é bom, que não me deixa fluir, eu trago o cipreste porque eu sei que ele é um óleo do movimento. E aí, um dos óleos que eu usei nesse meu processo, né? Nesse meu processo aí, quando eu perdi a minha mãe, foi o Cypress.
Eu usei outros óleos essenciais, mas o Cypress foi um óleo que estava presente nesse momento. Então, eu usei o Console, que é um outro óleo essencial, eu usei o Mirra, mas o Cypress ele estava ali presente justamente por esse movimento. E eu sabia que precisava fluir. Foi quando eu comecei a utilizar todos os dias, todos os dias. Então, eu dormia com os olhos, eu acordava com os olhos, eu inalava os olhos durante o dia, porque eu sabia que eles eram o meu conforto. Eu sabia que mesmo eu não conseguindo enxergar, porque às vezes a gente não consegue enxergar algumas coisas, ou a gente tem um processo mesmo. Às vezes não é nem que a gente não quer, não enxergue. Muitas vezes a gente precisa passar pelas fases, né? A gente precisa passar por todas as fases e não pular as etapas e sentir tudo aquilo. Mas o que eu falo para vocês é que os óleos essenciais, eles verdadeiramente são incríveis. Eles nos ajudam, eles nos pegam pela mão e eles nos mostram o caminho. Então, eles nos mostram quando a gente tem que aceitar e é como se fosse um quebra-cabeça. Se você estivesse ali montando o tempo todo, né? Aquele jogo. Eu falo que é o jogo da vida, né? Então, a gente precisa aprender a jogar esse jogo da vida. E muitas vezes esse jogo não é tão fácil. A gente tem fases muito mais difíceis do que outras. Mas a gente vai se adaptando. Então, quando a gente passa por uma fase e volta, né? Então, a gente volta, muitas vezes a gente volta, né? Então, eu passei por aquilo, poxa, mas por que eu tô passando por aquilo de novo? Cara, você morreu naquela fase, você vai ter que passar por aquilo de novo, né? Porque você precisa aprender ali aquele caminho que você não aprendeu, né? Então, eu sempre costumo aí falar que a nossa vida é como um jogo, né? E você aprende a jogar. E se você não aprendeu ali, você volta de novo e vai passar por aquilo. Então, os óleos essenciais, eles te ajudam a tirar esses véus que muitas vezes você não está conseguindo enxergar. E tirar esses véus é muitas vezes aceitar. E o aceitar é a maior permissão que você pode se dar. Então, inale os óleos essenciais. Inale os óleos essenciais quando vocês tiverem medo, quando vocês tiverem uma insegurança, quando vocês não souberem. Sabe quando a gente se sente muito perdido e a gente fala assim, caramba, eu não sei para onde ir, eu não sei onde eu tô, eu não sei onde é que eu quero chegar. Então, quando você faz isso, quando você inala os óleos essenciais, eles vão, é como se você estivesse tendo permissões, é como se essas permissões são você se conhecendo, você começa a se conhecer, você começa a abrir os caminhos e você começa a entender que não são as emoções que te regem, é você que rege as suas emoções. E aí você começa a entrar no controle. Você começa a entrar no seu nível de controle emocional, que é quando a gente fala que nós temos um equilíbrio emocional, uma higiene emocional. Esses dias eu ouvi o meu pai, né, esse final de semana, ele estava comigo, ele falou assim, você é uma pessoa muito racional, mas na verdade não é. E aí eu também ouvi assim, você não se permite sentir dor. E não é que você não se permite sentir dor, é porque você aceita. Então, quando você aceita, não é que você não sinta, você sente, mas a única diferença entre você ter medo e você se aprofundar no seu medo é você ter a escolha. Porque muitas vezes eu senti medo, e eu sinto medo o tempo todo. Mas é como eu me comporto com aquela situação que está na minha frente. Então, às vezes eu tenho medo, mas eu vou embora do mesmo jeito. Eu vou embora com medo. Mas Thalita, mas pode acontecer isso. Ai, meu Deus, sabe quando você sente aquele gelo no coração, você fala assim, meu, vai com medo mesmo. Não tem nada não, vai com medo mesmo. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença de quando você vai com medo. É quando você se permite. E, na verdade, não é que eu não sinta as emoções. É porque eu não me permito ficar ali. Hoje eu estava conversando com um amigo, a gente teve uma reunião e ele é meu amigo, e eu falei, hoje eu me permiti chorar. Hoje eu acordei chorando, eu falei para ele, né? Hoje eu acordei chorando. E tá tudo bem que eu chorei. E tá tudo bem que eu senti. Mas eu não senti, como, mas o porquê? Eu não me faço mais essa pergunta. O porquê não existe mais para mim. Mas era a falta, e nós somos seres humanos, né? Então, quando eu senti, eu me permito chorar.
mas eu me dou um tempo para fazer isso. Então, eu fiquei ali, eu me conectei com aquilo que eu estava sentindo. Então, eu me conectei, eu falei com a minha mãe, eu conversei com ela, eu me permiti sentir que eu estava com saudade, que naquele momento eu queria um abraço, mas que aquele abraço físico eu não podia ter mais. E eu me permiti sentir aquilo. Eu me permiti sentir que eu não tinha mais aquilo. Mas eu chorei, e isso foi, eu acho que uns 15 minutos. Foi esse momento que eu me permiti. Então, você se permite, você sente, e você se permitir sentir não é colocar debaixo do tapete. Não é você falar, eu sou a super mulher maravilha e agora eu não sinto mais nada e agora tá tudo bem e tá tudo ótimo comigo e eu sou linda e eu me maqueio. Porque quando eu tava chorando, eu tava horrorosa. Eu não tava maquiada com cabelo bonito que nem vocês estão vendo. Mas eu me permito. E quando você se permite, é a melhor forma de aceitação que você pode ter. Porque você aceita que aquilo aconteceu com você. E que tem fatos que você não pode mudar. Você só pode aceitar. E quando você aceita, as coisas são mais leves. São mais leves para você. Fica tudo mais leve, você consegue falar. Com certeza eu não ia conseguir falar sem chorar aqui com vocês hoje. Mas hoje eu tô rindo, porque eu aceitei e eu sei como é que é esse processo dentro de mim. Eu sei que eu me permito ter pensamentos e sentimentos porque nós somos seres humanos, mas é como nós reagimos com aqueles pensamentos e sentimentos que nós temos. E que muitas vezes a gente vai ter medo mesmo. E tá tudo bem, e não é porque você vai ter medo que você é fraco. Não é porque você vai ter medo que você não é capaz de seguir adiante. É porque você tem medo que você tem que seguir adiante, sim, e pega ele no braço e leva ele embora junto com você. Porque é assim que a gente tem que fazer. Tá com medo? Putz, eu tô. Vamos pegar ele no braço? Então pega o medo do braço e fala assim, agora você vai junto comigo porque eu tô indo. Então, se você quer ir comigo, vamos junto. E aí você vai dissolvendo ele no meio do caminho. É isso que a gente precisa fazer. E os óleos essenciais, eles podem te ajudar. E você carrega os óleos essenciais, você te carrega, carrega o medo junto com você e vai embora. E aí, os obstáculos, eles podem aparecer porque aparecem para todo mundo. E quando eles aparecerem, você vai ser sempre duas opções. Ou você simplesmente cair, ou não querer enxergar, ou você querer enxergar e falar, tá tudo bem, ele só apareceu, eu só preciso resolver. E vamos embora. E resolva os problemas de frente, e resolva todas as situações e todos os sentimentos que você tiver. Então, eu acho que eu falei demais sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções e os nossos medos. Eu espero que vocês tenham gostado, que estão aqui no Insta, e agora a gente vai ficar com uma segunda parte, que com certeza não é uma parte que a gente pode ficar aqui no Instagram. E se você quiser fazer parte dessa segunda parte, você pode me chamar e eu te convido para participar de uma reunião fechada. Um beijo para vocês e eu vou ficar com o pessoal aqui da reunião fechada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, vamos lá. Eu queria só encerrar aqui com vocês, para a gente encerrar esse ciclo de que se permitam sentir. Sempre se permitam sentir. E aceitem todos os sentimentos que vocês tiverem. Todos. Todos. Não joguem para debaixo do tapete. Não se sintam a Mulher Maravilha. Não se sintam o super-herói da história. Porque nós estamos num jogo. E esse jogo, a gente tem que equilibrar as nossas emoções e os óleos essenciais são incríveis para que isso aconteça. E eles verdadeiramente podem nos pegar pela mão e nos levar e fazer com que a gente siga adiante, tá bom? Então, o que eu queria bem rapidamente aqui falar para vocês é que esses óleos essenciais, vocês também têm acesso. Vocês têm acesso a óleos essenciais e, por exemplo, o que eu queria falar para vocês, muitas pessoas esse mês ganharam patchouli. Muitas pessoas ganharam de presente este óleo essencial incrível que eu acabei de falar para vocês. E que se vocês estiverem aqui, for a primeira vez que vocês estiverem, e se vocês não conhecerem esse óleo essencial, vocês têm a possibilidade de ganhar produtos gratuitos também. E é só você se conectar com as pessoas que te chamaram e com certeza absoluta eles vão poder falar sobre esse benefício do que é você ter óleos essenciais gratuitos e de como é que você pode ter benefícios a mais de todos esses benefícios que você já tem, que é comprar os produtos com 25% de desconto.
Além disso, nós temos vários outros benefícios e que você pode participar. Por exemplo, se você não sabe, amanhã já é dia 1º e amanhã já lança, amanhã não, a partir da meia-noite de hoje já vai ser lançado um óleo que você pode ganhar gratuitamente. Então, se você quer ser como eu ou como muitos que estão aqui que ganharam o patchouli e esse óleo, quem ganhou vai poder utilizar quando estiver sentindo medo ou quando quiser se sentir mais aterrado e mais presente. Esse é um momento incrível para você chamar essas pessoas e perguntar como eu posso ganhar esses óleos essenciais também, porque você também pode ganhar. E aí, eu queria falar para vocês sobre a nossa aula de quinta. Eu dou uma aula de quinta falando sobre os benefícios dos óleos essenciais no nosso dia a dia. E eu queria ensinar para vocês como cada um de vocês também pode fazer uma aula ou pode falar sobre os óleos essenciais para várias outras pessoas e começar a compartilhar isso de uma forma muito simples. Então, se você quiser compartilhar os óleos essenciais e começar a fazer exatamente como eu faço na aula de quinta-feira, e não só esperar pela aula de quinta-feira para compartilhar os óleos essenciais, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter experiência. Experiência não é anos de estudo e não é uma experiência de ler muitos livros. Experiência é vivenciar. Quantos de vocês aqui experienciaram e têm experiências com uma gota de óleo essencial? Então, que seja elas mais básicas. A gente acaba falando de quinta-feira, a gente acaba falando de uma forma muito do dia a dia. E na terça, a gente acaba aprofundando em temas mais específicos que as pessoas podem ter e de alguns óleos mais específicos. Mas o que é muito importante vocês saberem, que é sempre o mais simples. Nunca queiram fazer uma aula, nunca queiram abordar as pessoas para ser muito complexo. Para falar sobre a molécula do óleo essencial, para falar como o óleo essencial atinge nosso cérebro, não precisa. Você precisa se conectar. O primeiro momento de você duplicar é ser simples. As pessoas precisam entender que os óleos essenciais são simples. Essa é a primeira forma de você conseguir duplicar isso. E para você duplicar, você não precisa fazer uma grande aula como a gente faz online, também pode ser. Mas você pode conectar com uma pessoa no WhatsApp, ou você pode se conectar no Zoom com algumas pessoas, ou com um grupo pequeno de pessoas. Ou você pode fazer um chá da tarde. Agora a gente não pode fazer o chá da tarde, mas quando puder a gente pode marcar com algumas amigas, algumas pessoas, e não fazer algo muito elaborado, porque quando a pessoa chega e tem aquele monte de coisa, muita informação, a pessoa vai falar assim, ai, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Quando ela vê você falando sobre moléculas, partículas, como os óleos essenciais atuam no nosso campo, então isso faz com que as pessoas falem, ah, tudo bem, eu gostei, mas eu nunca vou conseguir fazer uma apresentação dessa, eu nunca vou conseguir fazer isso não é para mim. Então, quando você mostra a parte mais fácil, mais prática, de que você tem uma dor de cabeça, eu não uso um Neosaldina, por exemplo. Quando eu tenho dor de cabeça, eu uso Peppermint. Você quer experimentar? Então, a pessoa começa a se conectar com a simplicidade. Então, por exemplo, se ela não dorme direito, se ela tem insônia ou se ela acorda muito cansado no outro dia, você pode falar sobre o lavanda. Então, você pode trazer coisas do dia a dia. Ou você pode bater um papo antes e com essas pessoas e falar assim, conta para mim. Ou antes de você iniciar a sua aula no Zoom, você pode pegar um grupo bem pequeno que você consiga fazer isso. E você pode simplesmente falar, viu, me fala algo que mais tem um impacto no seu dia a dia. No seu dia a dia, assim, mais corriqueiro. E ela vai falar, e outro vai falar. Às vezes a pessoa vai falar assim, eu tenho dor. Eu tenho muita dor, ou eu quero emagrecer, eu não consigo emagrecer, ou eu sou muito ansioso. Gente, quantas coisas elas podem falar e que você pode simplesmente só de cada um falar uma coisa.
Você pegar todas essas informações e simplesmente abordar todos os óleos essenciais do kit de 10 óleos que nós temos. E com certeza isso vai ser um sucesso. Então, muitas vezes, fazer uma classe, fazer uma aula, isso não quer dizer você trazer 20, 30, 40, 100 pessoas, 50 pessoas. A sua aula pode se limitar a uma pessoa. A sua aula pode se limitar a uma conversa pelo WhatsApp. A sua aula pode ir num chá da tarde, quando a gente puder. Com um grupo, com uma, com 3, com 4, com 10, com 20. Mas eu sempre digo, as aulas mais simples e as aulas que mais geram o nosso negócio e que funcionam muito bem são as aulas com menos pessoas. Menos pessoas. Então, quando a gente chama ali 2 ou 3 e a gente tem aquela conexão, é como se a gente estivesse falando ali, não para um monte de gente, mas a gente está tocando na dor, na alma daquelas pessoas. E quando a gente toca na dor e a gente traz uma solução, é incrível o quanto essas pessoas elas simplesmente elas olham e falam: eu quero isso, eu quero experienciar isso, eu quero experimentar isso. Então, como vocês podem fazer uma grande aula, primeiro vocês precisam ter a experiência de vocês. Porque a partir de e não precisa ser muitas, tá bom? Como algumas experiências que vocês tenham de uma forma básica, muito básica, vocês vão ser capazes de mostrar isso para as outras pessoas. Vocês vão ser capazes de tocar as outras pessoas. Então, façam isso de uma forma muito simples. Peguem alguns óleos essenciais, deem para elas inalarem, se vocês tiverem a possibilidade, deem para elas experienciarem e vocês vão ver o quanto que vocês vão tocar essas pessoas. Porque quando a gente atua ali na dor, naquele campo e a gente traz a solução para aquele problema, é realmente incrível, é transformador. Então, eu quero trazer para vocês toques muito sutis, de como é que vocês podem continuar esse processo. Vocês precisam continuar esse processo. Esse processo faz parte da evolução de vocês. Faz parte da evolução de vocês quanto seres humanos. Quando a gente transforma a nossa vida, a gente compartilha com as outras pessoas. E a gente compartilha o bem. E quando a gente toca na alma daquela pessoa, é uma alma que está sendo modificada. É uma alma que está sendo transformada. Porque você mexeu na dor dela. Você trouxe soluções para aquela dor tão intensa que ela estava sentindo, porque às vezes o não dormir é uma dor muito intensa, porque o não dormir muitas vezes é alucinante. Muitas vezes uma dor de cabeça é alucinante. Muitas vezes quando você tem um problema hormonal e que você tem aquelas cólicas que você não consegue trabalhar, isso se torna alucinante. E quando você pega na dor daquela pessoa e você fala assim: eu posso te ajudar, eu posso te auxiliar, eu posso te pegar pela mão, é incrível a mudança que acontece. Então, façam isso de uma forma muito simples. Façam isso de uma forma genuína. Façam isso com todo o amor. Porque trabalhar com os óleos essenciais é você colocar todo o amor que você pode ter. Todo o amor que você pode ter por ter transformado a sua vida e porque você quer compartilhar isso com o outro. Isso é você trazer o amor. E é isso, você não vê nada na sua frente a não ser o compartilhar e o duplicar aquilo que toda a humanidade precisa nesse momento. As pessoas estão precisando de equilíbrio emocional. As pessoas estão precisando se equilibrar. Vocês acham que depois que isso tudo acabar, que tudo isso está acontecendo no mundo inteiro, crianças estão sendo abusadas, mulheres estão sendo espancadas, homens estão perdendo o emprego, homens estão ficando desequilibrados. A gente está tendo e criando um campo de muitas pessoas que vão estar doentes, mas também a gente está criando um campo de muitas pessoas que estão acordando, enxergando, trazendo para a consciência e tendo uma vida saudável. Nós estamos tendo
duas formas. Pessoas que estão equilibradas, que estão se equilibrando emocionalmente, que estão cuidando da sua saúde, que estão conseguindo prosperar, que estão conseguindo verdadeiramente enxergar o que muitas pessoas não conseguem. E o que essas pessoas precisam saber. E essas pessoas são vocês. Vocês fazem parte desse processo. Vocês fazem parte dessa galera que tem um equilíbrio. Vocês têm muitas coisas na mão. E tem muita gente aí fora precisando da ajuda de vocês. Muita gente aí fora precisando da sanidade de vocês. E elas estão simplesmente abertas para receber tudo que vocês têm para dar. E aí, quando vocês fizerem isso, vocês vão ver como as coisas vão fluírem. Como as coisas vão fluírem e vão ser melhor. Vocês vão ser seres humanos melhores. Porque vocês têm níveis de consciências diferentes. Porque vocês já se cuidam de uma forma diferente. Aqui nós temos vários níveis de consciência. E não importa quais são os níveis de consciência que você está hoje. O que importa é que você já escolheu ou já está numa tendência de trazer o mais natural. As suas células já estão falando isso. O seu corpo já está respondendo a isso. Então, faça isso. Coloque um propósito. E coloquem aí o porquê eu faço isso. Se você nunca pensou por que você faz isso, então começa a perguntar. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu uso óleos essenciais? Por que compartilhar óleos essenciais com as pessoas é tão importante? O porquê que eu não devo me calar? Porque quando eu me calo, muitas pessoas não são atingidas. E por que eu não devo falar? E por que eu devo falar? Comece a fazer esses tipos de questionamentos e você vai ver quanto você vai ser um ser humano muito melhor. Quando você começa a compartilhar o que você tem de melhor. Porque vocês têm muitas coisas boas. E é só vocês abrirem a boca de vocês, porque tem muita gente precisando de vocês. E é só vocês se conectarem com elas. Porque elas estão precisando e elas precisam das conexões de vocês. Vamos abrir para perguntas agora, gente. Alguém tem pergunta? Eu tava vendo que todo mundo tava, tipo me olhando, refletindo. E alguém quer falar comigo? Alguém quer falar sobre esses processos de... Se alguém tiver alguma dúvida, óbvio, também pode perguntar, mas vocês estão gostando? É muito bom eu também ter esse feedback de vocês. Como é que está sendo o processo de vocês? Se isso tem agregado, se vocês... Como é que está sendo isso para vocês? E se alguém tiver alguma pergunta, também pode fazer, tá bom? Alguém perguntou aqui, neste caso do óleo, do movimento, qual é o melhor horário para uso? Não tem, viu, Ângela, o melhor horário para uso. Na verdade, o melhor horário é o horário que mais você tiver ali naquela intensidade, sabe? E assim, como eu uso? Às vezes eu percebo que alguma coisa não está fluindo. Quando eu percebo, ou por exemplo, caramba, eu tô tentando ir por esse caminho e eu tô batendo já 2, 3 vezes, não tá dando certo. E eu continuo indo naquele mesmo caminho, sabe? Então, é a hora que eu trago pra consciência de que, calma, alguma coisa tá acontecendo aqui. E às vezes é você mesmo que tá bloqueando aquilo e você não tá percebendo. Então, é aquele horário, aquele momento, né? E você pode usar alguns dias, não se limite a usar só um dia ou uma vez. Quando a gente fala nesse campo mais mental, mais energético, a gente precisa usar alguns dias para que realmente aquilo comece a funcionar, porque não é como uma dor de cabeça que simplesmente você passa e daqui 15 minutos foi. A gente está falando de um campo que foi modificado por muito tempo ou por algum tempo, ou que sofreu um impacto muito grande e a gente precisa aí intencionar e modificar. E às vezes essa modificação demora alguns dias, às vezes demora semanas. Então a gente precisa continuar usando, tá bom? Alguém falou, Cris, posso te dar uma contribuição com o meu depoimento de medo? Óbvio, pelo amor de Deus, claro, agora. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Quando eu vi o banner desse treinamento de hoje, eu falei, uau, tô louca para ouvir o que a Thalita tem a falar a respeito disso, e com certeza ela vai falar sobre alguns olhos incríveis sobre o medo. E o medo era o único sentimento que eu precisava trabalhar muito quando eu comecei na Terra. Eu
E é aquilo que você. E os olhos que você falou, nossa, são realmente incríveis e são realmente fantásticos. Uma pena que quando eu comecei o meu processo de libertação do medo, eles ainda não estavam disponíveis no Brasil. E eu comecei a estudar aromaterapia e comecei a usar os óleos essenciais e eu fui descobrindo coisas, né? E naquela época, a gente não tinha nenhum desses que você falou. E eu descobri que o alecrim é o óleo essencial da coragem, que é exatamente o oposto do medo. E eu comecei a usar o alecrim topicamente sobre o fígado, porque o fígado é o órgão que somatiza o medo. E eu fui evoluindo, né, nesse processo e fui me libertando do medo. E alguns meses depois, eu tive um processo gravíssimo nos... Perdão, eu falei fígado, né? É errado, não é fígado, são os rins. Desculpa, gente. Estava pensando em outra coisa. E alguns meses, algumas semanas depois, eu tive uma crise renal fortíssima, porque o meu medo se solidificou nos cálculos. Ele se materializou. E aí eu expeli esses cálculos, e aí eu, ainda estudando muito, né, a aromaterapia e a ação energética, principalmente dos óleos essenciais, eu comecei a usar outros óleos, alguns desses que a Thalita citou. Uso o limão siciliano como gestão para que não aconteça essa materialização do medo nos meus rins mais, porque a gente vai viver com ele para sempre. É aquilo que a Thalita falou também, você pega o medo embaixo do braço e vai. E eu só queria falar de mais um óleo que eu comecei a usar faz pouco tempo e que ele é fantástico para quando chega aquela insegurança, assim. É o Cher, que é do Kit das Emoções, porque ele é sensacional para te dar aquela levantada para você pegar o medo embaixo do braço e ir, sabe? É a minha experiência e ele é fantástico. É claro que hoje, né, no momento que todos nós estamos enfrentando, as pessoas estão se descobrindo inseguras e com medo, né, por causa de uma situação específica. Mas muitas pessoas trazem consigo os medos, né, traumas de infância, traumas da adolescência e vão somatizando isso pela vida. E foi o que aconteceu comigo, né? E esses três óleos foram esses três que eu citei, além de todos que a Thalita falou, porque eles são realmente fenomenais para ajudar no suporte do medo, principalmente nas crises, né, Sim. que você congela, que você não consegue reagir. Eles são fantásticos, eu amo de montão. Estou até agora sentindo o cheiro do gerânio. O gerânio é um perfume, né? Eu pinguei, caiu 2 gotas na minha mão e eu tô até agora, o cheiro tá aqui e eu tô inalando esse cheiro aqui que é realmente incrível. Então, usem e abusem dos óleos essenciais, porque realmente eles fazem muita diferença na nossa vida, muita diferença. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou fazer algum... Débora, gostou, Débora? Você que me pediu para falar sobre o assunto do medo, ele é muito complexo. Quando nós sentimos. Gostei. Mas a gente tem aí uma horinha para a gente conversar, né? Para a gente bater esse papo. Eu espero que cada vez mais vocês fiquem mais empoderados. Eu espero que cada vez mais vocês experienciem. A melhor forma de todos vocês, mais do que qualquer estudo que vocês possam fazer, é experienciar. Todo momento eu experiencio. Todo momento. É como eu falo, eu já passei por várias situações. Eu já usei óleo para emagrecer, eu já usei óleo quando falaram que eu ia morrer, eu já usei óleo quando minha mãe morreu, eu já usei óleo no meu filho, eu já usei óleo quando falaram criança não pode usar óleo essencial e eu entrei com óleo na maternidade e eu usei óleo essencial no difusor que as médicas do corredor falavam, nossa, que cheiro maravilhoso! Então, assim, eu já fiz tudo que vocês podem imaginar e o que vocês não podem imaginar com os óleos essenciais. O porquê que eu falo isso para vocês? Porque a maior prova de eu estar aqui e os meus olhos se encherem toda vez que eu falo com vocês
cada vez mais eu tenho a certeza disso que eu faço, é porque eu usei óleos essenciais e eu faço o experimento dos óleos essenciais com tudo. Então, quando eu comecei a testar os óleos essenciais no campo energético, que foi a parte que eu vibro, assim, de verdade, como as minhas células reagem, como o meu inconsciente reage a tudo isso, como assim? Como eu posso mudar meus padrões de comportamento? Foi porque um dia eu fiz vários testes, eu usei vários óleos, eu fiz várias técnicas e trouxe os óleos essenciais para essas técnicas, que já existem técnicas a nível terapêutico, que a gente consegue usar os óleos essenciais. Então, EFT, Ho'oponopono. O Ho'oponopono foi a primeira técnica que eu fiz com óleo essencial e que explodiu, assim. Então, eu peguei todas essas técnicas que eu mais me identifiquei e eu fiz. Então, meditação, como é que era meditar, como era ver outras pessoas que nunca tinham meditado na vida, simplesmente com uma gota, e você pedir para elas fecharem os olhos e simplesmente respirar, como elas se sentiram. Então, eu fiz esse teste. Eu fui fazendo testes e muitas vezes eu não sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu simplesmente ia testando, ia vendo como é que eu reagia, a minha família reagia, como as pessoas iam reagindo. Então, mais do que um livro, e é óbvio, eu leio vários livros, inclusive, antes de eu dar a aula aqui para vocês, o meu livro estava aqui. Entende? Então, eu leio livros todo dia, todo momento, eu leio artigos. Por quê? Porque a gente precisa estudar, mas a gente precisa experienciar. Porque não tem como a gente trazer para a prática se a gente não experienciar. E quando a gente experiencia, que é o toque final. E mesmo antes de muitas vezes eu ter lido livros, eu experienciei, eu senti na minha pele. E eu falei, alguma coisa tem aqui. E eu comecei a ir buscando e ir atrás. Porque quando você tem a experiência, não tem ninguém que fale para você, não é verdade. Isso é mentira. Então, quando eu chego e falo assim, faça o Ho'oponopono com Forgive, porque você vai se sentir liberto, você vai se perdoar, eu tenho a certeza absoluta do que eu estou falando, porque eu fiz. Quando eu falo, façam uma EFT, vocês precisam aceitar tudo isso, foi porque eu passei por tudo isso. Foi porque eu trouxe os óleos essenciais. Então, quando a gente faz, quando a gente vive, a gente é a mais prova, é o case de mais sucesso que a gente tem. Tá bom? Então, façam isso e experienciem. Alguém tem mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Débora? Fala. Sim, quero. Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu quando eu entrei na empresa, assim, que a empresa era ainda... A sede lá nos Estados Unidos não tinha aqui no Brasil, que eu entrei com a Jacira, ela disse assim para mim, cadastra que vai ser um negócio do século. E quando chegou a minha caixa, eu pensei assim, o que eu vou fazer com esses olhos que eu não sei que o negócio que fazer é esse do século? Ela só me disse assim, faz que vai ser. Não, fiz o cadastro, depois chegou e daí eu disse assim, tá, e daí? Mas como que eu uso esse negócio? Ela disse assim, vai usando. Eu disse, mas como assim vai usando? Daí eu fiquei apavorada, né? E aí eu disse assim, daí no começo eu disse assim, vou comprar o kit que vem o difusor, né? Porque eu achei o mais interessante dos óleos, eu achei o difusor, não achei os óleos, porque eu não sabia nem como usar. E aí eu fui usando o difusor e fui colocando os óleos dentro. Fui usando os óleos dentro do difusor, que assim que eu comecei a sentir as diferenças, né, em mim. Porque eu não sabia, tipo assim, a gente no começo era muito cru, né? A gente não sabia para que lado ir, aonde pesquisar, como que usar. Para mim era um negócio assim bem novo, mas assim, eu disse assim, vou usar no difusor, né? Porque eu vou ter que gastar esse negócio. Saiu caro pra caramba, comprei em dólar. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com esse negócio? O que eu vou fazer com esse bando de óleo que eu nem sei para que serve? E deu tudo certo, né? Deu tudo certo e aprendi a usar. Sim, Por sim. isso que se a pessoa diz assim, eu não sei usar, coloca no difusor. Coloca no difusor. Coloca no difusor e começa a identificar o que vai acontecendo com você. É isso aí. É isso aí, gente.
Obrigada por todos vocês estarem aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ligar o microfone aí antes que eu me despeça. Se alguém quiser falar mais alguma coisa ou dar o seu depoimento. Amanhã a gente inicia um novo mês de novas possibilidades e novas expectativas. E se você está aqui, e se você tem metas, e se você tem objetivo, mas se você se sente um pouco perdido, ou que você tem muita falta ainda, se você tem ainda muita escassez, a minha dica para você hoje iniciar o mês, inale e use todos os dias o Indi Orange, o laranja lima. Ele é um óleo da abundância. Ele é um óleo que vai fazer você enxergar e visualizar coisas que você não é capaz. E, na verdade, quando a gente fala de abundância, quando a gente fala de prosperidade, tá muito além do dinheiro, verdadeiramente, o quanto o valor tá muito mais do que isso. E quando você percebe a abundância, a prosperidade que você pode ter na sua vida, coisas incríveis começam a acontecer. Então tá aí o óleo essencial da dica, a minha dica para vocês começarem o mês aí sendo muito prósperos, sendo muito abundantes. E ser muito abundante, ser muito próspero é levar o amor para o outro. É levar o de melhor para o outro, porque quando você dá, é porque você tem demais. Então, quando você consegue distribuir isso que você tem, é porque você já recebeu demais. É uma troca, é uma energia. Então, quando você dá, você recebe. E isso é o ciclo. Então, entrem nesse ciclo do dar e receber. E esse ciclo da abundância. Então, usem esse óleo essencial o mês inteiro. E se vocês usarem esse óleo o mês inteiro, no final do mês, vocês vão estar aqui comigo para falar: Thalita, isso deu certo. E aí fica o meu desafio para vocês, para a gente iniciar o outro, no final do mês, falar assim: eu experienciei isso daí que você falou, que eu nem sabia. E eu usei! Eu não sabia, viu? Olha! Então, usa esse óleo todo dia. Você vai botar a sua meta ali, você vai botar ali e vai falar: eu sou abundante, eu sou próspera. Vai inalar o óleo e vai se sentir abundante, vai se sentir próspera e faz isso o mês inteiro. Faz isso o mês inteiro, todos os dias. No final do mês, eu quero vocês aqui. Vai falar para mim o que aconteceu com vocês. Façam isso. Eu vou fazer esse desafio com vocês. Eu vou fazer. E eu vou colocar lá no grupo. Vou colocar lá no projeto. Inalando meu óleo, vou tirar a foto lá. Quem vem comigo? Eu quero ver todo mundo tirando uma fotinho, colocando lá no grupo do Projeto Crescer lá. Que eu quero ver todo mundo abundante esse mês aí. Todo mundo próspero esse mês aí. Quero ver quantos resultados vocês vão ter. Quantos resultados vocês vão ter? Porque é uma forma, é um desafio legal, tipo assim, é um desafio divertido. E para você ser próspero, você tem que ser divertido. Então, vamos fazer esse desafio. Vamos colocar lá o óleo, vamos inalar o óleo. E quem não tem, pode pedir. Quem não tem, pode pedir. E quem não tem e tiver o líder aí perto, fala: me dá umas gotinhas do seu próximo, do seu óleo aí, porque é dar e receber, então me dá um pouquinho e aí eu vou compartilhar com você a melhor parte de mim. Então, vamos fazer isso. Quem quiser, chame outras pessoas para fazer. E eu acho que isso é a melhor forma da gente experienciar uma forma de um campo mais energético, daquelas pessoas mais céticas. Porque esse é um campo totalmente energético. Esse é um campo totalmente mental, onde que você vai acessar a sua prosperidade. E quando mais de um estiver em meu nome, a gente tem uma egrégora. Então, quando a gente tem mais do que uma pessoa fazendo, a gente tem muito mais força para aquilo acontecer. Então, se a gente fizer no nosso grupo e simplesmente tiverem 2 ou 3 pessoas fazendo mais, muito mais pessoas vão estar fazendo aquilo. E vai ter muito mais energia para que a nossa equipe seja mais próspera, que a nossa equipe seja mais próspera. E mesmo que vocês forem céticos e não acreditarem nisso, eu faço o desafio para vocês fazerem me contar no final do mês para falar: caramba, eu não acreditava em nada que você falou, mas olha isso que aconteceu comigo. Então, um beijo, o meu desafio está lançado para vocês. Eu vou colocar todos os dias lá no grupo e espero que vocês façam o mesmo. Até amanhã às 21 horas com o William. Beijo!